Olá! Semana passada fomos impactados pela perda de dois homens de Deus. Aqui em Pernambuco tivemos a perda do nosso querido pastor Robson Ferraz, secretário da Ordem dos Pastores Batistas, seção de Pernambuco, e um homem de Deus, um servo do Senhor, que aos 55 anos foi convocado à sua presença, deixando sua esposa, um casal de filhos, e uma pessoa muito querida, e certamente a sua ausência será muito sentida por todos nós pastores de Pernambuco, e estamos em oração por sua família, oração pela sua igreja, para que Deus continue amparando e sustentando. No dia seguinte, na sexta-feira, recebemos a notícia do falecimento do servo de Deus, Tim Keller, pastor da Redeemer Presbyterian Church, em Nova York, há muitos anos. Um homem de Deus que impactou a nossa geração. Tive o privilégio de conhecer Tim Keller em 2004, num congresso da CEPAL, ali em Águas de Lindóia, em São Paulo, e passar a semana inteira ouvindo aquele homem simples, que apoiava simplesmente na sua Bíblia, uma Bíblia pequena, apenas com um texto bíblico, não era uma Bíblia de estudo. E passamos a semana inteira ouvindo aquele servo de Deus falando sobre a parábola do filho pródigo, e de uma maneira mais específica ainda sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Como ficamos impactados com aquela série de mensagens e com a vida e o ministério desse homem de Deus. Em 2019, o reencontramos no Rio de Janeiro, numa outra conferência, e pudemos mais uma vez constatar a sua vitalidade espiritual, seu relacionamento com Deus, sua intimidade com o Senhor, a sua mensagem centrada no Evangelho, centrada na palavra de Deus. Louvamos a Deus por homens de Deus, por servos do Senhor, que Ele tem levantado ao longo da história do cristianismo, que tem servido como referências para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com o Senhor. Tim Keller disse algo muito interessante. Ele disse que é na morte que Deus diz: se eu não sou a sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. É na morte, na hora da morte, que nós encontramos em Deus a nossa maior segurança. Porque Deus, como ele disse, é a única coisa que não nos pode ser tirada. Ele nos acolhe nos seus braços eternos. Todos os outros braços humanos podem nos decepcionar, mas os braços de Deus jamais nos decepcionarão, porque Deus jamais nos abandonará. Por isso eu gostaria de convidar você para que em nossas devocionais ao longo desta semana nós nos reportemos a alguns homens de Deus das Escrituras com quem nós podemos aprender a viver a vida cristã do jeito de Deus, especialmente porque eu e você só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. Só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4 nos diz que ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Se nós morremos uma vez apenas, então é porque nós vivemos uma vez apenas. Então nós só temos uma vida para cumprir aquilo que Deus planejou para nós. E hoje eu gostaria de me reportar a um outro homem de Deus, chamado João Batista.
A sua vida foi certamente uma vida muito curta, muito curta. Ele deve ter vivido aproximadamente 30 anos. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos e temos então o entendimento de que ele desenvolveu seu ministério durante 3 anos, então ele teria morrido e ressuscitado com 33 anos de idade. Se João Batista morreu no início do ministério de Jesus, e a diferença entre eles era de alguns meses, talvez uns 6 meses apenas, então João viveu 30 anos, 30 anos e meio, ou 31 anos talvez. Uma vida curta. Mas quando João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, se refere a ele no Evangelho, no capítulo 1, verso 6, ele diz: houve um homem chamado João. Houve um homem chamado João. Um homem de Deus que impactou a sua geração. As pessoas saíam da cidade e se dirigiam ao deserto. O ministério, a pregação de João Batista não foi feita na cidade, mas foi no deserto. E as pessoas iam até o deserto para ouvir a sua pregação. E não era uma pregação amigável, agradável, gostosa de se ouvir. Ele se dirigia, por exemplo, aos líderes religiosos da sua época, chamando-os de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele pregou para Herodes. Ele denunciou a corrupção de Herodes, a imoralidade de Herodes, acabou preso e perdeu a sua cabeça por causa da sua fidelidade a Deus, por causa do seu testemunho. A vida de João Batista nos mostra a necessidade de coerência, nos mostra a necessidade de firmeza. Nós certamente podemos perder a cabeça, perder muitas coisas e até mesmo alguns privilégios que a vida possa nos proporcionar. Mas quando perdemos a coerência, corremos o risco de cair na hipocrisia e vivermos uma vida completamente distante do propósito de Deus. Que Deus nos ajude a, inspirados nesses homens de Deus do passado e do presente, a vivermos intensamente tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele idealizou para nós. Que sejamos prontos a pagar o preço da fidelidade, como João Batista pagou. Que sejamos prontos a viver intensamente o propósito de Deus, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Amém.